Dando, dando continuidade, nós temos ainda, em termos de política urbana do estado de Roraima, a Lei 1063, de 16 de junho de 2016, que estabelece a política de regularização fundiária em imóveis urbanos de domínio do estado de Roraima. Intitulei como PRFU. Então, a política de regularização fundiária urbana diz respeito tão somente aos imóveis urbanos pertencentes ao estado de Roraima. Aproveito para fazer uma abordagem, evidentemente, que nós já fizemos comentário em nível federal da Lei 13.465 do ano de 2017, ou seja, posterior a essa lei estadual. Mas existem algumas situações previstas nessa lei estadual que são compatíveis com a lei federal, que estabelece em norma geral situações relacionadas à regularização fundiária. É importante nós antevermos, porém, que essa lei de regularização fundiária diz respeito ao objetivo principal dela, o fundamento nevrálgico dessa norma são imóveis urbanos de domínio do estado de Roraima. Então é uma situação que não pode ser negligenciada. É importante fazer uma abordagem que uma coisa é regularizar aquilo que pertence, ou seja, integra o patrimônio público do estado de Roraima. Então, legalmente, algumas situações poderão ser dispostas, né, poderão ser alienadas, conforme o caso. Mas em matéria urbanística, como a gente vem falando e reforçando, a competência principal é do município. Então, aquilo que diz respeito ao ordenamento urbano, a como deve ser, o que deve integrar, o que pode ser ou não pode ser aprovado, deve ser levado em consideração exclusivamente os preceitos municipais. Qual que é o parâmetro para isso? Ou seja, o Estado ele vai ter que observar as regras municipais para promover, por exemplo, a regularização de um assentamento urbano? Sim, se for o caso de assentamento urbano, ou seja, que envolva aí uma quantidade significativa de pessoas. Uma área que envolva significativo número de pessoas. Seja o núcleo urbano informal, por exemplo, o NUI, que nós já fizemos alguns comentários a respeito. Exatamente pelo fato de que as regras urbanísticas, o principal ator é o município. E aí eu vou mostrar, é importante que reforçar aqui, o parâmetro que é a nossa Carta Constitucional. O artigo 30 da nossa Carta Constitucional, inciso 8º, ele é explícito quando estabelece que é competência dos municípios. E aí, abrindo essa temática, nós vamos observar lá no artigo 30, não vou fazer nem a pesquisa. Vamos lá. Opa, não, já passou. Então, o artigo 30 da Carta Constitucional de 1988 estabelece que é competência dos municípios, ou seja, o legislador constituinte diz expressamente o que cabe aos menores entes federados, que são os municípios. Aí no inciso 8º nós observamos exatamente o que? Promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e uso do controle, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então essa competência própria do município, a competência que não o Estado, por exemplo, ele não pode usurpar, ele não pode passar por cima, evidentemente. Exatamente porque a Constituição ela otorgou especificamente ao município essa principal responsabilidade no tocante à gestão do seu espaço territorial. E nós já falamos alguns instrumentos para isso, que é o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, a lei do parcelamento do solo urbano, código de posturas, código de edificações, etc. Existem uma série de normas que deverão ser observadas pelos demais entes federados, e aí não é só o Estado, a União também.
deve observar situações relacionadas às normativas no âmbito local, ok? Feita essa abordagem, explicitado aí o contexto constitucional, o raio de ação dessa normativa do Estado de Roraima fica limitado, evidentemente, a essas condicionantes. A gestão territorial, a competência da gestão territorial dos municípios. Pois bem, falado inicialmente essas questões que são extremamente relevantes, nós observamos que o Estado de Roraima entendeu como regularização fundiária um conjunto de medidas técnicas, jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visem a regularização de ocupações em imóveis urbanos de domínio estadual. Aí reforça o que a gente já vem falando. Garantindo o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, das funções sociais da propriedade e direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Só que junto a essas matérias nós não podemos esquecer, não está expresso, mas implicitamente nós podemos antever, que garantir também o cumprimento da função socioambiental da cidade. Então, o Estado contribui nesse processo? Evidentemente que contribui nesse processo, muito embora a principal responsabilidade seja do município. A política estadual de regularização fundiária, ela observará ampliação do acesso à terra urbanizada para a população de baixa renda, com prioridade na permanência da área por ela ocupada, assegurada a melhoria de sustentabilidade urbanística, social e ambiental. Ao mesmo tempo, a articulação pública e privada com políticas setoriais de habitação, meio ambiente, saneamento básico e mobilidade urbana, destinadas à integração social, geração de emprego e renda. Ao atendimento às legislações urbanísticas e ambientais. E aqui nós reforçamos exatamente o ponto que nós comentamos no slide anterior, que é a particularidade urbanística, a competência precípua do município no que diz respeito às normas que regem urbanisticamente a cidade. Então, aqui deixa bem claro que o Estado deve atender sob pena de ilegalidade e inconstitucionalidade das suas ações. Participação dos interessados em todo o processo de regularização, estímulo à resolução extrajudicial de conflitos e concessão de título preferencialmente à mulher, chefe de família ou membro do casal que detiver a guarda dos filhos. Então aqui nós observamos uma restrição um pouco maior daquilo que é estabelecido na legislação federal, mas no geral nós observamos exatamente que os parâmetros são similares à lei federal que trabalha o tema, que é a Lei 13.465 do ano de 2017. Então, nessa particularidade, nós observamos que deve observar a ausência de restrição por parte da lei federal. Ok? Nós temos uma imagem que mostra a evolução do crescimento urbano, populacional urbano e rural no Brasil. É uma imagem bem interessante que desde a década de 40, onde começou-se ali, a década de 30, 40, o processo de industrialização com o aumento do êxito rural para as áreas urbanas. Esse processo foi crescente, né, de forma muito contundente. Então, por volta da década de 60, entre a década de 70, a população urbana superou a população rural era maior e agora foi ultrapassado, então a população urbana é muito maior do que a população rural e cada vez mais esse processo se destaca. Até o censo de 2010 do IBGE, que destacou exatamente o percentual de 84% ali dos habitantes nas áreas urbanas, contra 16% nas áreas rurais. E esse percentual vem diminuindo e algumas localidades, algumas regiões metropolitanas, alguns municípios mais adensados, esse percentual é muito maior. Pois bem, definições da lei que eu entendo que sejam relevantes, até complementando a legislação federal. Área urbana. Aqui, no âmbito do Estado, a área urbana é definida como parcela do território, contínua ou não,
incluída no perímetro urbano pelo plano diretor ou lei municipal específica. Então aqui nós observamos que o legislador estadual entendeu, ou melhor, adotou o critério da localização do imóvel para fins de configurá-lo como área urbana. Lá na política, na regularização, na REURB, no âmbito federal, da Lei 3.465, lá fala em núcleo urbano, especificamente em núcleo urbano. Então, a vinculação do núcleo urbano, a definição federal de núcleo urbano, em especial núcleo urbano informal, núcleo urbano consolidado, é uma definição que deve ser levada em consideração para todos os parâmetros no âmbito do Brasil como um todo. E aí o dispositivo formal da lei estabelece que a configuração de núcleo urbano leva em consideração o critério da destinação do imóvel. Então pode acontecer de núcleo urbano para fins de regularização urbana está inserido numa área rural. Então a localização em si não é o problema. A questão é a destinação, a finalidade daquele núcleo, daquela área urbana. Então esse é um parâmetro importante nós destacarmos que nesse caso aqui dessa definição nós deveremos ter em conta o parâmetro estabelecido pelo legislador federal. Estabeleceu como assentamentos irregulares as ocupações em parcelamentos informais ou irregulares em áreas urbanas públicas utilizadas predominantemente para moradia. Então esses assentamentos irregulares a gente pode acrescentar os clandestinos também, os ilegais em geral. Zona especial de interesse social, que é a ZEIS, que é para atender em especial a população de baixa renda, e a gente já falou em alguns momentos, seja no Estatuto da Cidade, seja na lei do parcelamento do solo urbano, seja na regularização fundiária, e é isso. Aí a lei estadual também define aí de modo mais para reforçar o que nós já falamos. Parcela de área urbana instituída pelo plano diretor ou lei municipal, destinada predominantemente à moradia de população de baixa renda. Aqui faltou uma palavra. Mas é interessante nós observarmos exatamente pelo fato de ser zona, tem que integrar o zoneamento do município. Então o município, no seu planejamento da ocupação espacial, por meio das suas leis, seja o plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo urbano, em especial a lei de uso e ocupação do solo e o plano diretor deve delimitar ali as suas zonas, zona urbana, zona rural, zona residencial, zona industrial, zona comercial, zona mista, e aquilo que reputa como adequado, pertinente para a prestação de serviços e atendimento às necessidades da população, e mais ainda destacar e inserir dentro do seu contexto urbano as áreas que poderão ser objeto de cumprimento das obrigações do poder público no que diz respeito à satisfação dos interesses da sociedade, em especial daquelas que são consideradas como de baixa renda. Então, a indicação dessas zonas deve levar em conta necessariamente para todos os fins, não só para o estado de Roraima, isso é uma regra para o Brasil, deve levar em conta a normativa municipal. É considerado no âmbito do estado população de baixa renda aquela com renda familiar não superior a 3 salários mínimos. Então integra o núcleo familiar, o pai, a mãe, os filhos. Então a partir do momento que não seja a renda de todos ali não seja superior a 3 salários mínimos, é considerado como população de baixa renda. E aí entra nesse contexto para a eventual regularização fundiária, a inserção de programas e planos de governo voltados para esse público importante. Mas esse parâmetro é um parâmetro que vale para o Brasil todo? É óbvio que não, É uma normativa estadual que pode ser diferente em outros estados, em outras realidades, e com mais razão ainda nos municípios, que os municípios têm o poder de regulamentar a matéria relacionada àquilo que entende como população de baixa renda. Então o parâmetro pode ser diferenciado de acordo com cada realidade, de acordo com cada peculiaridade. Então esse parâmetro de salário mínimo pode ser maior como pode ser menor. Ok?
A regularização no âmbito estadual pode ser da mesma forma, aí repete, deve ser repetido exatamente aquilo que nós falamos sobre a REURB federal, que é, nesse caso, no particular da regulamentação estadual, nós temos que a REURB-S ou REURB de interesse social são aplicadas em áreas urbanas consideradas como consolidadas e ou em processo de consolidação. Nas áreas ocupadas, predominantemente por população de baixa renda. Então entra na mesma contextualização da REURB-S da lei federal já mencionada. No caso da REURB-E, não tem o que acrescentar, já envolve os demais casos. E um parâmetro interessante dessa normativa estadual é exatamente o marco temporal, que são para essa possibilidade de regularização fundiária estadual para aquelas ocupações até 31 de dezembro de 2014. E nós observamos que no âmbito federal a legislação estabeleceu, a 13.465 de 2017, o marco temporal de 22 de dezembro de 2016, ou seja, quase 2 anos após essa lei estadual. E a data de 22 de dezembro de 2016 corresponde com aquilo que nós falamos, que é exatamente a medida provisória 759, se eu não me engano, que foi convertida na mencionada lei federal. Taxas de urbanização do mundo. Nós observamos uns parâmetros em relação a todos os continentes, a África, a Ásia, a Europa, a América Latina e Caribe, a América do Norte, a Oceania. Os parâmetros aí desde de todos esses períodos mencionados, os intervalos de 10 anos, até o ano de 2030. Então aqui nós podemos destacar o crescimento populacional, levando em consideração aqui a América Latina, no azul um pouco mais claro. América Latina, o processo de crescimento comparado com os outros continentes sempre foi significativo, com mais ênfase a partir do ano de 2000. Então o processo é muito relevante, muito destacado. E a América do Norte também não é diferente nesse contexto. Então, nós estamos associados a essa questão, o crescimento populacional dentro do ambiente urbano, ou seja, as taxas de urbanização são relevantes, não poderão ser negligenciadas pelos atores governamentais, em nível federal, estadual, Distrito Federal e municípios no caso do Brasil. São instrumentos e competências delimitados pela lei estadual que estabelece a regularização fundiária urbana dos bens de domínio público estadual, como nós já falamos. Então são instrumentos: a doação, venda, concessão de uso especial para fins de moradia, direito real de uso, moradia, os comerciais também, então, ou melhor, direito real de uso para fins de moradia, os comerciais, industriais, de serviços. Então esses instrumentos são alguns instrumentos que poderão ser complementados em nível de legislação federal. Nós pontuamos inúmeros instrumentos, né? Quase mais de uma dezena aí de instrumentos no âmbito federal que poderão ser complementados aí pelo Estado para cumprir o seu objetivo maior. A competência para análise e viabilização da inserção desses instrumentos é o Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima, que é o ITERAR. Só que aqui nós observamos uma peculiaridade extremamente importante, e a gente já falou desde o início desta abordagem, da regularização fundiária prevista na lei estadual, que é exatamente o que? As ponderações, as dúvidas relacionadas à legalidade e constitucionalidade desta regularização estadual. Exatamente por aquilo que nós mencionamos em termos de Constituição da República Federativa do Brasil como responsabilidade do município, e aí nós temos também a lei que trata da regularização fundiária em nível federal, que reforça o papel do município no tocante à regularização fundiária urbana. Então, a leitura que nós podemos fazer desse contexto é que
o Estado, para viabilizar aquilo que está previsto nesta norma, deve necessariamente atender os parâmetros, as regras, as obrigações previstas nas normas, dentro das normas municipais, de qualquer município que o integre. Essa é uma obrigação indeclinável no meu ponto de vista jurídico, já devidamente fundamentado. E aqui nós fechamos com a imagem, esse bloco. Ela não está muito nítida, mas foi assim que eu consegui transpor aí para mostrar. É o período do ano de 2003 até o ano de 2020 do crescimento demográfico aí do Estado. Então, são situações essas que mostram um crescimento significativo, desculpa, do Estado não, do município de Boa Vista, não, é do Estado realmente, do Estado de Roraima. Então, esse crescimento ele é bastante significativo a partir do ano de 2003, assim, com um boom mais relevante no ano de 2010, no momento em que foi feito o censo pelo IBGE em nível nacional. Roraima esteve dentro desse contexto. Então, no ano de 2010 foi contabilizado mais de 450 mil habitantes no estado. E aí, já em 2015, próximo a 2015, nós temos aí superando a casa do 500 mil de pessoas dentro do estado. E nós temos no ano de 2020 mais de 630 mil habitantes. Então, o crescimento, se for feito uma análise do crescimento populacional nesse curto período de tempo, ele foi muito significativo, que não pode ser negligenciado de forma alguma, por vários fatores. Migração, o êxodo, em especial a migração venezuelana nesse processo, um processo conturbado, processo que traz uma quantidade significativa de problemas urbanos que deveriam ser enfrentados pelo poder público como um todo.